Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados irmãos, amigos, que Deus esteja aí nos abençoando, derramando a sua graça, do seu poder salvífico, que Deus esteja fazendo infinitamente mais na minha vida, na sua vida. Que sejamos uma bênção nas mãos do nosso Deus, Ele que tudo pode, que nós venhamos aí louvá-lo, engrandecer e magnificar o seu nome. Pastor Carlos aí, com escola dominical, uma escola dominical que ficou para trás aí no período que o pastor Carlos esteve doente, uma lição do dia 6, ou melhor dizendo, do dia 7 de maio de 2023, é a lição do segundo trimestre, é a lição 6, pais zelosos e filhos rebeldes. Nós estaremos aí em nome de Jesus Cristo dando essa aula, mas primeiro eu quero orar juntamente contigo para nós estarmos engrandecendo o nome do nosso Deus, amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por essa manhã, muito obrigado, Senhor Deus, pelos teus cuidados para conosco. Esteja nos abençoando, fortalecendo, que sejamos uma bênção nas tuas mãos. Pai amado, Pai querido, esteja, Senhor Deus, trazendo sobre nós, ó Pai, aleluia, lembrança, Senhor Deus, das palavras, Pai, que o Senhor tem colocado no nosso coração, para que seja uma aula didática, Pai, que seja uma aula, Senhor Deus, em que nós venhamos aprender, Senhor Deus, segundo, Senhor Deus, o teu poder, a tua unção, Senhor Deus, a tua boa, Senhor Deus, mão, Senhor Deus, esteja nos conduzindo, ó Pai, a verdadeiramente, Senhor Deus, a estar, Senhor Deus, colocando a tua palavra no nosso coração, na nossa mente, que nós venhamos nos desvencilhar, Senhor Deus, de todo pecado, tudo que não procede do Senhor, e venhamos, ó Pai, estar, Senhor Deus, indo, Senhor Deus, ao teu encontro, dia após dia, Senhor Deus, e fazendo, Senhor Deus, o teu querer, Senhor Deus, que venhamos, ó Pai, está sendo uma bênção nas tuas mãos, hoje e sempre, todos digam amém, e amém, e amém, amém. Glórias a Deus. O texto áureo desta lição, ele diz assim: vós filhos, obedecei em tudo os vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Está em Colossenses capítulo 3, versículo 20. A verdade prática, o modo de criar e educar tem impacto no comportamento de nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade de escolha dos nossos filhos. Amém? Glórias no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero aqui estar fazendo a leitura bíblica em classe, né? Essa leitura bíblica, ela está em Juízes capítulo 3, versículo de 1 a 7, e também 24, do 14, de 1 a 3. Amém? Diz assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora, aleluia, é estéril e nunca a tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Versículo 4 de Juízes, capítulo 13. E agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, pois eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto um menino será nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja vista de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: eis que conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia da sua morte.
versículo 24 do capítulo 7. Teve esta mulher um filho e chamou seu nome Sansão. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Juízes capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 13. Ao versículo 3. E desceu Sansão em Tímina, e vendo em Tímina uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe, e disse: vi uma mulher em Tímina das filhas dos filisteus, agora, pois, tomai por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão ao seu pai: tomai-me, esta porque ela agrada aos meus olhos. Amém? Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, a minha diaconisa Darcília, seja bem-vinda nessa manhã. Que Deus esteja te abençoando aí poderosamente em nome de Jesus. Amém? Também os meus amados irmãos que estão conosco aqui no Kauai, que Deus esteja abençoando, operando maravilhosamente em nome de Jesus. Sempre um número expressivo de amados irmãos. Nós já estamos aí com mais de 236 pessoas. Daqui a pouco chega a casa das 1000 pessoas aí, mas que Deus esteja aí abençoando, operando maravilhosamente em nome de Jesus. Amém? A introdução diz assim: a história da família de Sansão se dá no contexto de pressão social, escassez e sofrimento impostos pelos filisteus sobre os israelitas por volta do século 9 a.C. O filho de Manoá nasceu por um desígnio de Deus no tempo dos juízes, sendo o 12º e o último juiz de Israel, apesar de ele ter nascido para cumprir o desígnio divino na defesa de Israel, tinha um temperamento irascível e rebelde. É possível constatar isso ao longo da sua vida pessoal. De acordo com a Bíblia, na presente lição veremos que os pais de Sansão foram zelosos em sua educação, mas seu filho se tornou rebelde. Quantos pais têm feito, conforme o ditado popular deste mundo, das tripas coração, para que os filhos se enveredam pelo caminho do Senhor, mesmo criado na igreja? Quantos filhos têm passado pelo mundo por caminhos tortuosos? Quantos filhos, amados irmãos, têm aí chegado à beira da morte? Quantos filhos, meus amados irmãos e irmãs, têm arregimentado o tráfico? Tráfico que eu falo, vendedores de drogas, bandidos. Quantos filhos, apesar de orações, de intercessões na igreja, por mulheres, de ciclos de oração, por pais e mães aí de joelhos dobrados, clamando, pedindo à igreja oração, quantos filhos têm passado por momentos terribilíssimos? Uns têm voltado o caminho do Senhor, mas outros têm cumprido conforme aqui a vida de Sansão, morrido na sua rebeldia, morrido nos seus pecados, morrido muitas vezes. As mães não têm nem como sepultar os corpos de seus filhos, porque são lançados em valões, outros têm sido carbonizados, outros têm
desaparecidos, enterrados no meio de matas, outros jogados em rios, em lagos, lagoas. Quantas situações têm acontecido que têm entristecido os corações dos pais. E nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, buscar a presença desse Deus. Nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, falar a Deus. O Senhor é Deus quem opera, o Senhor é Deus quem faz infinitamente mais. E nessa manhã, Senhor, eu oro, eu clamo. Ainda que situações tenham acontecido, Senhor Deus de Israel, com, aleluia, a humanidade, ainda que situações tenham acontecido, ó Pai, aleluia, com tudo que nós temos visto com os nossos próprios olhos, eu continuo a orar, eu continuo a clamar, eu continuo a falar com o Senhor, que a minha esperança, ela não morre, a minha esperança é incessante. Então, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, opera com teu poder, com a tua unção, e faça infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado. Amém? Glórias a Deus. O nosso coração nunca cessa de ter esperança. O nosso coração nunca cessa de buscar o melhor para os nossos filhos, para a nossa casa. E essa é verdadeiramente a nossa fé. Amém? Os pais de Sansão. Uma situação espiritualmente deplorável. No capítulo 13 de Juízes, mostra os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Por isso Deus entregou, aleluia, Israel nas mãos dos filisteus por 40 anos. Juízes capítulo 13. Era um contexto em que o povo vivia na prática do pecado, onde poucas famílias temiam a Deus e procuravam guardar os seus mandamentos. Entretanto, havia uma casa fiel ao Eterno que recebeu uma visita do anjo do Senhor. A mulher agraciada. O casal era formado por um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, minha esposa que era estéril. Juízes capítulo 3, versículo 2. Foi para essa mulher que o anjo, aleluia, do Senhor apareceu dizendo: eis que agora é estéril e nunca tens recebido, porém, nunca tens concebido, porém, conceberás e terás um filho. Juízes capítulo 13, versículo 3. Dessa forma, a mulher de Manoá surge no cenário do livro de Juízes, escolhida pelo Senhor para ser mãe do remidor de Israel. Sua história é semelhante à de Sara, Rebeca, Ana, que era, aleluia, também estéril, que tiveram na sua esterilidade revestida pelo Senhor para gerar vidas que, aleluia, desempenharia uma função importante para a glória de Deus. Sobre uma fé inabalável, a mulher de Manoá, devido ao favor gracioso de Deus, geraria um filho que libertaria o povo judeu do jugo dos filisteus. Mas lendo aqui, amados irmãos, eu quero compartilhar com vocês, não foi isso que aconteceu. Enquanto Deus, ele derrama o seu poder, ele derrama a sua unção sobre a família de Manoá, sobre aquela criança, Sansão, em toda a sua vida, ele não voltou-se completamente para Deus. Ele tinha picos ali que falava de Deus, ele tinha momentos ali que ele buscava a Deus, mas não em todo o tempo. Em todo o tempo que Sansão teve a sua força, durante toda a vida de Sansão, ele olhava mais para as mulheres, ele vivia lasciviamente, ele vivia na sua fornicação, e ele não buscava a Deus com um puro coração, com um sincero coração. Ele não era temente a Deus o tempo todo, mas vivia picos. E Israel ainda continuava servindo aos filisteus. Não difere muito dos nossos tempos atuais, amados irmãos, onde nós temos
aquela subida conforme aquele painel, quando a pessoa está no hospital, ele deitado na sua cama e a sua vida manipulada por aquela máquina, né? E aqueles picos de ida e subida, assim muitas vezes somos nós na presença do Senhor, assim como Sansão. E muitas vezes nós olhamos para Sansão e julgamos a Sansão, falando: Sansão, realmente Sansão foi aí uma decepção para Israel, uma decepção para Deus, uma decepção para a sua família. Mas muitas vezes, amados irmãos, conforme diz Jeremias, se não fosse a misericórdia de Deus, nós seríamos consumidos. E nós precisamos colocar a nossa vida no altar, nós precisamos buscar ao Senhor e falar: Senhor, tenha misericórdia de nossa vida, que o Senhor venha acrescentar dias, que o Senhor venha acrescentar graça, que o Senhor venha acrescentar fé, que o Senhor venha, Senhor Deus, pegar pelas nossas mãos, porque é o desejo do nosso coração estar na Tua presença, mas a dificuldade de estar na Tua presença, ela é realmente assim, é muita dificuldade. Então nos ensina, então o Senhor Deus nos ajuda, então nos fortaleça, porque a vida de Sansão aí, ela se assemelha à minha vida e à tua vida. E nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, colocar a nossa vida no altar do Senhor. Amém? Glórias no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, recebendo a orientação divina, um anjo do Senhor deu a orientação bem precisas a respeito da criança que iria nascer. Isso porque Sansão seria um nazireu desde o ventre materno. Juízes capítulo 3, versículo 5. Ou seja, ele seria um homem, aleluia, separado e consagrado para cumprir os desígnios de Deus. Número capítulo 6, versículo 13 ao 21. Cabia aos seus pais ensiná-lo e orientá-lo quanto aos seus requisitos do nazirado. Sansão não poderia beber vinho ou qualquer outra bebida considerada forte. Não poderia comer coisas consideradas imundas. Não poderia ter os cabelos cortados. E finalmente não poderia tocar em cadáver ou quaisquer outras coisas que representassem uma quebra do voto de nazirado ou de nazireu. E Sansão, ele fez isso. Sansão, ele toca no leão morto. Sansão, ele toca em mulheres que não aleluia, ali da linhagem de Israel. Ele passa noites a fio com essas mulheres. Sansão, ele não fizera aquilo que agradara o coração de Deus. Era um segredo dele e Deus a respeito do corte do seu cabelo. E ele contou, meu amado irmão, o segredo de Deus para outras pessoas. Isso foi a ruína da sua vida. A sinopse do texto 1 diz assim: o Senhor escolheu Manoá, sua esposa, para serem pais do remidor de Israel. O nascimento de Sansão, a sua formação, o nascimento e o desenvolvimento de Sansão, conforme a promessa, Sansão nasceu de uma mulher estéril. Ele cresceu debaixo das bênçãos do Senhor. Juízes capítulo 3, versículo 24. Tanto era assim que o Espírito Santo o dirigia para o campo de Dan. Juízes capítulo 3, versículo 25. Não havia dúvida de que a vida de Sansão estava sob a vontade soberana de Deus. Ele foi provavelmente de um grande milagre executado pelo Altíssimo na vida de sua mãe. Ele foi um homem mais forte que há escrito na história humana. Sansão, um homem mais forte. A força do homem não consiste, amados irmãos, em levantar peso. A força do homem não consiste em destruir coisas, mas a força do homem consiste na obediência a Deus. Então venhamos obedecer a Deus no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo a família de Sansão, o menino Sansão, no plano terreno, estava sobre a responsabilidade de seus pais, embora o texto bíblico traga muitos detalhes do relacionamento, ou melhor dizendo, o texto bíblico não trata
aleluia, não traga muitos detalhes do relacionamento dos pais de Sansão, podemos inferir que Manoá e sua esposa tinham uma vida conjugal de confiança e profunda piedade. A esposa de Manoá, ela compartilhou diretamente com ele a respeito do anjo. Manoá orou incessantemente pedindo a orientação de como a criança, aleluia, deveria ser cuidada. Os dois estavam juntos e contemplaram a visão do anjo subindo em meio às chamas do altar. Juízes capítulo 13, versículos 6, 8, 9, 11 e 20. Nesse aspecto podemos perceber que o relacionamento entre o esposo e a esposa tem impacto direto na formação dos filhos. Certamente Sansão cresceu num lar cuja relação baseava-se em amor, comunhão e piedade juntamente a Deus. A formação de Sansão, pela citação da trajetória da fé de seus pais, podemos inferir que Manoá e sua esposa criaram Sansão de acordo com a orientação, aleluia, recebida pelo anjo do Senhor na vida adulta. Podemos ver que Sansão observava o protocolo dos nazarenos ou do nazirado. Números capítulo 6, versículo de 1 a 7. Vindo a violá-lo progressivamente mais tarde. Mas seus pais fizeram a parte deles, educando-o segundo a orientação divina recebida. Além disso, eles cumpriram os papéis esperados de pais para aquele contexto. Infelizmente, veremos que Sansão teve fraqueza de caráter e não honrou o voto de Nazireu para com o Senhor, o que mostra que há pais zelosos que ensinam seus filhos no caminho em que devem andar, mas infelizmente algumas vezes os filhos escolhem os seus próprios caminhos, escolhem caminhos opostos. Por isso, a partir de uma certa idade, a responsabilidade diante de Deus é individual. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Leiamos aí. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Oh, aleluia. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz assim: a alma, aleluia, que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade dos ímpios cairá sobre eles também. Meu amado irmão, aqui, aleluia, glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor é bom, aleluia, em todo tempo o Senhor tem sido aí maravilhoso para conosco, aleluia, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, conforme nós temos aí recebido de Deus, aleluia, a orientação, aleluia, do nosso Deus, a gente vê que temos ensinado, né, aos nossos filhos. Achei aqui, está em Romanos capítulo 2, versículo 6. Romanos 2, versículo 6. Oh, aleluia, Romanos 2, versículo 6. Vamos também ler esse texto de Romanos capítulo 2, versículo 6. Amém? Diz assim a palavra do Senhor em Romanos 2, 6. O qual, aleluia, recompensará cada um segundo as suas obras. Então, cada um segundo as suas obras dará conta diante do nosso Deus, diante do Senhor. Então, outros sim, por exemplo, Caim e Abel também tiveram a mesma formação, mas comportamentos
aleluia, distintos. Amém? Então, o auxílio aqui do devocional diz assim: a criação de Sansão. Sansão é uma das poucas pessoas nas escrituras cujo nascimento foi anunciado a seus pais. Ele compartilha essa honra com Isaac, João Batista e Jesus. Os pais de Sansão eram israelitas devotados que acreditaram na predição e pediram que Deus lhes mostrasse como deviam criar o seu filho. A sua oração foi atendida. Sansão deveria ser criado como um nazireu, uma pessoa que deveria ser consagrada a Deus. Números capítulo 6, versículo 1 a 8. Os nazireus não bebiam vinho, não cortavam seus cabelos e deviam cumprir algumas outras exigências. É surpreendente que o autor não expresse suas ideias nesta e em outras histórias do livro de Juízes. Ele conta a história sem, aleluia, moralizar, nem comentar, mas as histórias falam por si mesmas, particularmente no caso de Sansão. Diferente de Jefité, Sansão tinha pais devotados, amorosos. Ainda quando era adolescente, o Espírito do Senhor começou a impelir os muitos, aleluia, defeitos de Sansão. Dificilmente podem ser atribuídos aos pais ou a Deus. Que consolo para os pais cristãos devotos cujos filhos não optam por seguir a Jesus. Cada mãe ou pai atormentado que olha para trás e se pergunta: o que foi, aleluia, que eu fiz? O que foi que eu deixei de fazer? Pode encontrar consolo na história de Sansão. Os pais de Sansão não falharam. As deficiências que posteriormente destruíram Sansão estavam no próprio Sansão, não nos seus pais. A fraqueza de caráter de Sansão. Sansão subestimou o poder do inimigo. Dá para entender? Sansão, ele subestimou o poder do inimigo. Sansão, ele sabia da unção que estava sobre ele, que estava sobre a sua vida para vencer seus inimigos. Certa feita ele foi cercado por mais de 1000 soldados filisteus armados, mas Sansão os matou com uma queixada de jumento. Juízes capítulo 15, versículo 15 e 16. Entre muitas proezas, ele encontrou um leão na vinha de Tímina, o qual rasgou como quem rasga um cabrito, porque o Espírito do Senhor veio sobre o juiz de Israel para matar esse, aleluia, filho de leão. Assim Sansão foi acostumado com a vitória sobre os inimigos. Até mais tarde ele, aleluia, seria vítima dessa subestimação. Juízes capítulo 16, versículo 18 ao 22. Não por acaso o apóstolo Pedro alerta a igreja a respeito das artimanhas do diabo. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro capítulo 5, 8. Infelizmente, muitos filhos subestimam as circunstâncias que rodam suas vidas, ignoram as experiências dos pais. Quantas situações assim têm acontecido, meu amado irmão, minha amada irmã? A presunção de Sansão, visto que o Espírito do Senhor o capacitou a realizar grandes proezas que o homem comum não realizaria. Sansão não percebeu que tinha um terrível inimigo, o seu próprio ego.
Este o levou a subestimar a presença de Deus em sua vida. Sua força vinha de Deus, mas ele agia como se viesse dele mesmo. E por causa disso passou a anular a glória de Deus em sua vida. Sua atitude rebelde e presunçosa o levou a não dar o primeiro lugar ao Senhor, passando, aleluia, a buscar o prazer e ociosidade e a luxúria. Juízes capítulo 14, versículo 1. Juízes capítulo 16, versículo 1. É muito triste quando os filhos não conseguem mais ver a benevolência do Senhor. Todavia, os pais devem continuar fiéis a Ele, a quem? A Deus, sendo, aleluia, como faróis que, aleluia, encorajam os filhos rebeldes a se reconciliarem com Deus. Lucas capítulo 15, versículo 11, versículo 32. A manipulação do poder de Deus. E brincando com o pecado. Em Juízes capítulo 16, do 16 ao 18, a Bíblia descreve como Sansão tratava com as coisas espirituais. Ele entrou num terreno perigoso, brincando com uma coisa santa. Ele obteve uma ideia falsa do poder de Deus. Iludido, ele pensava que poderia viver de qualquer maneira, pois estava certo de que o poder divino não lhe faltaria. Geralmente, quem brinca com as coisas, aleluia, espirituais, também passa a brincar com o pecado. Juízes capítulo 16, versículo 1. Ele afrontou os conselhos de seus pais para se envolver com uma mulher estrangeira. Juízes capítulo 16, versículo 4. Deixou-se dominar pelas paixões carnais e passageiras. Infelizmente, alguns filhos, aleluia, de nossos arraiais passam a fazer as mesmas escolhas de Sansão. Nesse caso, os pais devem fazer o que se espera que eles façam: educar os filhos no caminho do Senhor. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Entretanto, saiba que as escolhas de seus filhos serão, aleluia, de inteira responsabilidade deles. Quer para a justiça, aleluia, quer para justificá-los, quer para condená-los. Eclesiastes capítulo 11, versículo 9. Quantos têm buscado seus próprios arraiais? O Senhor, Ele tem me dado uma palavra e Ele tem falado que nós temos passeado no meio do perigo. Hoje em dia, as nossas redes sociais nos dão facilidade de nós voltarmos ao passado, de nós brincarmos conforme Sansão ele está brincando aqui. Nós precisamos entender que Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, Ele quer que nós venhamos concentrar naquilo que Ele, aleluia, tem colocado para a minha vida, para a tua vida. Quantos, amados irmãos, têm costurado aí remendos, aleluia, novos, em panos velhos? Quantos têm colocado vinho novo em odres velhos? Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar esperançosos. O Senhor diz assim: eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Eu não olho para o passado, porque em Cristo Jesus que está a esperança da glória, em Cristo Jesus que está o meu novo alvo, em Cristo Jesus que está a plenitude do poder do Espírito Santo na minha vida. Então, em nome de Jesus Cristo, meu amado irmão, minha amada irmã, estejamos fortalecidos no Senhor, estejamos buscando o Senhor, estejamos colocando o nosso coração nesse Deus que tudo pode. Amém? Sinopse 3 diz assim: as más escolhas de Sansão revelaram mais do seu caráter do que da sua criação. Auxílio da vida cristã: não se apavore, a colheita ainda não se perdeu. Por ter visto um ou mais Deus sinais de advertências, não conclua seu filho está perdido. Quando os filhos entram na adolescência e na juventude, é muito normal
se esforçarem para estabelecer a sua própria identidade. Questionar a identidade que receberam de você. É normal os adolescentes serem influenciados pelo meio, aleluia, em amigos, e pelo fato de seus corpos estarem crescendo e mudando, a memória é acometida por preguiça. Até os melhores filhos podem ficar mal-humorados e debochados. De vez em quando, mas o mero fato de essas coisas serem normais não anula a verdade que eles estão errados. E caso persistam no erro, você precisa ser mais alerta. Muitos jovens criados em lares cristãos acabam questionando a fé. Eles desejam saber se cristãos eles desejam saber se são cristãos porque o cristianismo é a verdade ou por perdão familiar. Eles veem que há um mundo cheio de pessoas que sinceramente têm outras crenças e constatam que algumas dessas pessoas são bondosas, inteligentes. Esse fato pode levá-los a questionar o cristianismo e a verdade absoluta. Não fique chocado se isso acontecer com seus filhos. A salvação tem de ser confirmada no coração de cada um indivíduo, pois a salvação é de cada um. Amém? Oh Deus, ela não é transferida meramente por laços familiares. Tais questionamentos podem ser, portanto, uma bênção para o seu filho, porque no final das contas, pode resultar em reafirmação saudável do Evangelho. Em nome de Jesus Cristo. Quando os filhos, eles fazem boas escolhas. Amém? Conclusão. A presente lição não teve o objetivo de explorar toda a história de Sansão, mas de enfatizar a sua chamada divina na formação e o desvio de caráter. Vimos que muitas vezes os pais são zelosos em criar seus filhos no caminho do Senhor, mas infelizmente quando alguns deles atingem certa idade, são rebeldes contra o Senhor, os próprios pais. Nosso propósito é que os pais continuem a ser faróis, como luzeiros que revelam aos filhos rebeldes o quanto equivocados espiritualmente eles estão, orando sempre para que eles voltem ao caminho da justiça, o caminho de Deus. Revisando o conteúdo, o capítulo 13 de Juízes mostra o que ele mostra. Mostra que os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, que os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Cite pelo menos duas orientações do anjo do Senhor à mãe de Sansão. Sansão não podia beber vinho, comer coisas consideradas imundas ou cortar os cabelos. Segundo a lição, o que podemos inferir pelo texto bíblico? Que Manoá e sua esposa criaram Sansão de acordo com as orientações bíblicas pelo anjo do Senhor. O que não podemos subestimar, segundo a lição, não podemos subestimar a presença de Deus em nossa vida, por causa do nosso próprio ego. Segundo a lição, o que acontece com quem brinca com as coisas espirituais? Geralmente, quem brinca com as coisas espirituais também passa a brincar com o pecado. Juízes capítulo 16, versículo 1.
Que Deus esteja aí operando em nossos corações, que Deus esteja fazendo infinitamente mais na minha vida, na sua vida, que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, nos fortalecer no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Que Ele venha fazer infinitamente mais na minha vida e na sua vida. A próxima lição, lição 7, que nós estaremos aí dando a semana que vem, lição 7. Nós estaremos já colocando em ti a nossa revistinha da escola dominical. Nas 2 próximas lições, nós estaremos dando a lição do dia, a lição atual. Nós estaremos dando uma lição antiga, uma lição atual. Nós estaremos colocando em dia a nossa revistinha. Então, a lição da semana que vem, que é a lição 7, e a lição 7 e também a lição 11, nós estaremos colocando em dia a nossa escola dominical. Todas as aulas deste ano serão aí totalmente colocadas em dia. Nós já demos a lição 8 até a lição 10 e a lição 6 de hoje e a lição 7 da semana que vem. O relacionamento entre sogra e nora. Nós estaremos colocando em dia a nossa revista de escola dominical. Amém? Glórias em dia. Glórias a Deus, né? Então é muito bom nós estarmos aí nessa manhã, juntamente com meus amados irmãos. Foi um tempo assim aprazível, um tempo maravilhoso. Nós agradecemos a Deus por essa escola dominical nessa manhã. Então o Senhor é bom, o Senhor Ele tem cuidado de nós, o Senhor tem feito maravilhas na minha vida, na sua vida, e nós temos só a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele há de fazer, amém? Então, vamos orar agradecendo a Deus. Nós aqui terminando a escola dominical com mais de 1.300 pessoas aqui pelo Kauai, é assim, abençoadíssimo nessa manhã, esse tempo que nós tivemos, esse é o 3º trabalho de hoje, né? Que nós estamos aí fazendo, e todos os 3 trabalhos com mais de 1.300 pessoas, isso é realmente assim muito bom. O primeiro trabalho aí nós tivemos mais de 1.500 pessoas, o segundo trabalho com mais de 2.000 pessoas e esse terceiro trabalho com mais de 1.300 pessoas. Que Deus esteja abençoando a cada um dos meus amados irmãos que estiveram conosco nessa manhã aí, esteja abençoando a nossa diaconisa Dacília, derramando o seu poder, da assunção do seu sobrenatural. Quando mais tarde nós estaremos juntos novamente aí, Deus de Israel, no culto, né? No culto da ceia do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Quero orar. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, toma, Senhor Deus, teus filhos e filhas, ó Pai, nessa manhã, Senhor Deus, espero, Senhor Deus, ter ajudado, como o Senhor me ajudou, ó Pai, através do teu Santo Espírito, ó Pai, está levando essa mensagem nessa manhã, Senhor Deus, que o Senhor continue fazendo, que o Senhor continue operando, que o Senhor continue derramando, Senhor Deus, do teu poder, da assunção, do seu sobrenatural sobre a vida de cada um dos meus amados irmãos e irmãs, que estejamos, ó Pai, no centro da tua vontade, que seja, Senhor Deus, um dia, Senhor Deus, guardado, que seja um dia assim maravilhosamente, Senhor Deus, ó Deus, operado, Senhor Deus, pelo Senhor, ó Pai, pois nós precisamos do Senhor, ó Pai, para nos, aleluia, encaminhar, Senhor, dia após dia, segundo a tua unção do teu poder. Faça, Senhor Deus, resplandecer da tua glória sobre nós. Assim eu oro no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através do Espírito Santo, que a graça do nosso Senhor e Salvador esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Um abração para todos os meus amados irmãos, que Papai do Céu esteja aí cuidando de nós, em nome de Jesus. Amém? Que na paz Deus abençoe a todos.